Imagine você, 3 filmes de terror slasher, cada um ali com mais ou menos 1h30, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, que poderiam ser apenas um único filme. Sim, é exatamente isso que acontece com essa nova trilogia de Os Estranhos, tá? Aqui é Os Estranhos parte 2, e com esse filme, pra mim fica muito, mas muito claro que eles tentaram alongar ao máximo para dividir em 3 filmes o que cabia apenas em um, que já era o suficiente. Adivinha o que aconteceu com isso? Sim, ficou uma porcaria. E afinal de contas, que diabo de filme ruim é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e mais uma vez falando deles, Os Estranhos. Dessa vez, capítulo 2. O capítulo 1 veio lá em 2024, tem vídeo para esse filme aqui no canal, que já foi um filme fraquinho, né? Um filme, se eu não me engano, eu dei um negócio, sei lá, nota 5 por aí, né? E adivinhe só, esse capítulo 2... eles se superaram, conseguiu ser ainda mais fraco, ainda mais vazio, ainda mais desgastante. Eu vou comentar os motivos disso, né? Eu já falei na introdução, os caras simplesmente transformaram o que seria ali um filme de 1h30, 1h40 e dividiram em 3 filmes, né? Eles devem ter gravado tudo isso de uma vez só, e para otimizar 3 filmes pode dar mais dinheiro do que apenas um filme só. Na história desse capítulo 2, a Maya, a sobrevivente do primeiro filme, né, ela tá internada no hospital, passou por aquele sufoco, né? O noivo dela acabou indo de arrasta, como dizem por aí, acabou batendo as botas, e ela pensa, né? Todo mundo pensa, pô, ela tá ali no hospital, ela tá ali, tem vários enfermeiros, médicos, guardas, né? Tá tudo certo. Só que não, meus amigos, Os Estranhos, aquele trio diabólico assassino que mata supostamente as pessoas de maneira aleatória, vão invadir aquele lugar e vão perseguir a Maya, custe o que custar. Porque para eles, ó, é objetivo, a gente quer matar aquela pessoa, que a gente vai matar aquela pessoa, ela vai morrer. E esse é o filme, tá? Esse filme aqui, ele é uma longa, uma grande, uma gigantesca perseguição desses 3 assassinos mascarados com a Maya, né? Que não tem nada a ver comigo, tá? Lucas Maia, Maia é meu sobrenome, o Maia é o nome dela. Será que tem enfim. Meu amigo, pense em uma sucessão de cenas em que o modus operandi, o formato ali, as saídas, elas serão as mesmas praticamente, tá? Quase todas. É aquela coisa, é a menina sendo perseguida, ela indo para uma situação que você pensa, daí ela não passa. Aí não tem como ela se salvar, é impossível. E aí surge um Deus Ex Machina ali que de repente ela está livre novamente, mas ela estaria livre até quando, né? Isso não acontece 1, 2, 3, 4. Isso é a estrutura do filme todo. É o que o Renny Harlin tem pra gente, né? Que é o diretor, ele e companhia, o pessoal que tá por trás, né? O Renny Harlin já é um diretor veterano, já dirigiu muito filme de ação no passado, dirigiu, por exemplo, o Duro de Matar 2, né? Dirigiu muita coisa ali na década de 90 e tal. Então, ele tem uma certa experiência. Tanto é que, para não ser injusto com o filme, os primeiros 15, 20 minutos desse filme aqui, você vê que a direção, ela tenta fazer alguma coisa, ela tenta trazer uma imersão, ela tenta criar um pouco melhor a tensão, né? Por exemplo, você tem vários travelings, né? Que é a câmera passeando pelo ambiente, pelo corredor, entrando em quarto, acompanhando a personagem de um ângulo e depois vai para o outro, falsos planos sequência para dar, né, uma sensação de imersão junto com a personagem, coisa e tal. Então, isso inicia o filme. Isso é até muito sintomático desse filme aqui, porque ele começa com esse temperinho e você fala, tá, vamos ver onde vai dar.
e ele parece que ele vai se cansando. Tanto é que a própria direção, ela assume uma espécie de piloto automático. Todas essas diferenças, essas tentativas que a gente vê mais pro início, elas vão simplesmente desaparecendo, optando por perspectivas, né, por ângulos muito mais básicos ali. E para não dizer clichês, mas clichês a um ponto, sabe aquele clichê que você sabe que vai acontecer, mas é tranquilo, é de boa, porque tá numa maneira natural ali, conversa com o filme, com o contexto, mas sabe aqueles clichês, aquelas coisas manjadas, scriptadas de uma forma engessada, que você já prevê as próximas, sei lá, 3 cenas adiante, é mais ou menos assim. Eu vou te falar que esse filme tem uma coisa boa, pra mim, é que ele tem pouco diálogo. Se você for pegar o filme todo, ele tem pouco diálogo, até porque 80, 90% dele é perseguindo a pobre Damaia, a menina ali a todo custo, né? Então é silêncio, é correria, é ela respirando forte, né? As caras e bocas e coisa e tal. Mas eu vejo isso como algo positivo, porque quando os personagens abrem a boca, né? Principalmente mais pro final do filme, é uma beira catástrofe, né? Tem muito diálogo batido pra caramba, umas frasezinhas de efeito, uns negocinhos ali besta mesmo. E eu vou te dizer que a Madelaine Petty, que faz a Maya, a protagonista, ela pelo menos tenta. Eu não tô falando que ela é incrível, ótima e tal. Não, não é isso. Mas ela tenta fazer com pouco que ela tem. Porque eu te diria que a personagem ela não tem nem muito espaço para sair só de caras assustadas e caras de desconfiança e dar uns gritos. É basicamente isso, porque o filme ele é unidimensional o tempo todo. Todo personagem que tá em tela é aquilo do começo até o fim. Isso quando não são personagens chatões, tá? Tem uns aqui que aparecem bem de vez em quando, mas os momentos que eles estão em tela já é o suficiente para você ficar altamente irritado. Sem contar que esse filme ele tem alguns momentos de flashback, eu acho que são umas 3 vezes. E você sente que são flashbacks para encher linguiça. Ah, Lucas, mas vai mostrar no seu... Tá, mas assim, pelo menos para esse filme aqui, o capítulo 2, que eu tô vendo, né, parece puramente para preencher espaço de tela e para tentar dar um contextinho a mais ali para um ou outro personagem, sabe? Mas que no fim das contas... Talvez um flashback já fosse o suficiente. E são cenas que, sei lá, não agregam quase nada ao contexto geral. Eu sei que falar isso é chutar cachorro morto, é se repetir, porque hoje em dia todo mundo fala, né? Jump scare, é horrível, é não sei o que, é barato. E eu falo pra vocês, calma que nem todo jump scare, depende muito de como é construído, depende muito do filme. Mas esse filme aqui você pode ter certeza, você pode xingar com a boca cheia, porque... Tem alguns jump scares, para não falar vários, que são daqueles baratos mesmo, tá? Eles vão estourar o som, vai aparecer um personagem com a carona na tela e é basicamente isso. E eu vou te falar uma coisa, um filme slasher de assassinos, de máscara, faca e coisa e tal, em que a cena mais marcante, ou pelo menos a cena que me tirou uma risada, não de uma forma muito positiva, mas pelo menos vai ser a cena desse filme que eu vou lembrar por algum tempo, talvez até amanhã, sei lá. Essa cena envolvendo um javali perseguindo a personagem, um javali de CGI, é porque o filme falhou, é porque o filme é bem fraquinho, tá? E esse tipo de coisa é uma tentativa, você vê que é uma tentativa meio desesperada do filme de trazer um elemento diferente de si, né? Porque é tudo uma mesmice ali, toda a estrutura narrativa, remetendo a muita coisa, inclusive do primeiro filme também, etc. Que eles falam, não, vamos trazer isso ou aquilo ali novo, e sinceramente é digno de risada. Talvez a maioria das pessoas vão ter essa impressão meio cômica ali, porque... Enfim. Então, meus amigos, pra mim, Os Estranhos, capítulo 2, é male-male uma nota 4, tá? É um filme fraquinho, é um filme que... Eu acho que é porque a concepção desses filmes sendo dividido em 3, sim, o capítulo 3 já está garantido, já está filmado e já está confirmado, muito provavelmente,
Para o ano que vem, né, eu acredito que não vai levar um ano todo para lançar, eles devem lançar talvez no primeiro semestre de 2026, vamos ver. Mas se continuar nessa linha, nessa gastação, repetição e vazio, né, o terceiro ele tem tudo para ser ainda pior do que esse segundo. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. A menina Maia tá lá no hospital, falou assim, pô, tô de boa aqui, tô recuperando, né? Meu noivo morreu, mas eu tô safe aqui. Brincadeira, ela tava, tadinha, sofrendo, né? Não demora muito até os estranhos invadirem o hospital numa certa noite. Ela, a Maia protagonista, escuta, né, os sons lá fora deles matando uma ou duas pessoas. Só que assim, me impressiona muito, porque o hospital é relativamente grande. Tá? Ela é perseguida por esse hospital todo, subsolo, sobe, desce e tal. É aqui que, né, o diretor faz alguns travelings ali para trazer um negocinho, né, um negocinho diferenciado e tal. E, rapaz, mas não tem mais ninguém nesse hospital, não aparece, porque tá completamente vazio, e aí o pau quebra, a menina, enfim. Inclusive, pode reparar nesse filme, isso acontece, acredito que umas 4, 5 vezes, né? A primeira vez, ok. A segunda, opa. A terceira, você já quer avançar na tela, né? Pra rasgar tudo. Porque eles trazem ela numa situação, aparece alguém que supostamente vai ajudar ela, e o que que acontece? 10, 15 segundos depois, essa pessoa morre. Como é o momento em que ela entra no necrotério, ela, né, entra lá na gaveta e tal. Quem é o cadáver que tá lá na gaveta do necrotério? É o noivo dela, né? E ela precisa ficar calada, e o cara mascarado lá com o machado, né? O homem do trio tá quase, ele tá olhando assim na gaveta, aí aparece, finalmente, depois de, sei lá, meia hora que ela tá fugindo, aparece um rapaz do absoluto nada, né? Não escutou toda a correria, gente boa, enfim. E aí, claro, o cara morre e ela consegue fugir do hospital. E aí ela vai para um aras lá, um lugar de cavalo, encontra uma mulher aponta a arma para ela, fala, ó, ninguém vai te ajudar, o xerife não vai te ajudar, não sei o quê. E aí, o que acontece com essa mulher? 5 segundos depois, ela morre, né? Uma das meninas lá, das estranhas, né? Mata ela, porque, claro, né? É aquela coisa, o filme, ele não... nesse senso de urgência, emergência, ansiedade o tempo todo, ele não consegue estabelecer momentos minimamente de respiro, onde você pode agregar um personagem ali e ter um diálogo um pouquinho ali, sabe? Eu sinto isso muito na primeira parte do filme, na primeira metade, que ele quer ser o tempo todo essa correria, que quando tudo é urgente, nada mais é urgente, né? E acaba sendo cansativo, porque é isso que acontece, né? Corre, encontra alguém, morre, corre de novo, etc. Lascada, na floresta, chovendo, de madrugada, com 3 malucos perseguindo ela, Maia vai para uma estradinha, né, um carro para, ela entra, são as enfermeiras, uma é a enfermeira lá que cuidou dela no hospital, né, e tinha uma outra mulher. A Maia fica desconfiada delas, será que essas são as meninas, né? E depois entram 2 caras no carro e aí que ela praticamente caga na roupa. E esse filme, ele fica daqui até o final sempre com essa coisa, será que é esse povo? Será que não é? Nossa, será que esse cara, ele tá falando essas coisas estranhas porque ele é um dos assassinos ou porque o diálogo desse filme é insuportável? Completamente apavorada, né, a Maia, ela cata uma bolsinha lá e se joga do carro e foge do carro porque ela tava ali na cabeça dela, o pensamento intrusivo dela venceu e ela tava crente que aqueles ali poderiam fazer parte do grupo de assassininhos. Maia, ela precisa virar a nossa Ramba, né? Na floresta e tal, os pontos dela, porque ela tomou um monte de ponto lá no hospital, tudo estourando, e ela precisando arrumar, e aí ela passa a noite na floresta, de manhã quando ela tá num carro lá abandonado, algo começa a balançar esse carro, você fala, meu Deus do céu, né? O assassino, ele virou o Hulk, porque ele tá mexendo o carro. Não, meu amigo, sabe o que que é? É o diabo do javali.
um javali de CGI que meteram no filme ali, e eu dei uma gargalhada nessa hora, inevitavelmente, porque ele ataca a menina e morde a menina e joga a menina pra lá e joga pra cá. Eu falei, rapaz, virou Jumanji. Eu acho que o grande plot twist desse filme é que Os Estranhos tá fazendo um crossover com o Jumanji, né? E aí essa menina finge de morta, o javali começa a ir embora, só que quando ela mexe o javali vai e volta e morde a menina. Rapaz, não tem jeito, tá? Por uma conveniência gigantesca, tem um facão lá perto dela no meio da floresta, ela cata o facão e consegue matar o diabo do javali. Eu vou te falar, vou observar um negocinho, uma parênteses, que eu até torci um pouquinho pro javali, porque eu falei, se o javali ganhar, o filme vai acabar, não vai ter mais filme. Mas não, a Maia acabou ganhando. Ah é, e tem as cenas de flashback mostrando uma menininha, que o filme faz uma transição querendo dizer que essa menininha é a garçonete que apareceu no primeiro filme, que aparece nesse. E ele meio que revela assim, rapaz, essa menina é a menina do passado, se eles estão mostrando esse passado, e essa menina tava com a bonequinha com o mesmo rosto da máscara de uma assassina dos estranhos lá, da estranha. Então quer dizer que a garçonete é uma das estranhas. Não é isso mesmo? É o filme. E aí é aquela coisa, porque no Estranho original e tal, tem muito essa, né, essa mitologia desses estranhos serem ninguém, né? Eles estão aí pelo mundo matando pessoas aleatórias e você não necessariamente não precisa revelar quem é. Mas não, o filme ele vai querer te revelar. Esse filme aqui, ele não vai segurar. E aí mostra, a menininha era doida, matando um passarinho, coisa e tal, típica de psicopata no passado. A nossa menina Maia sobrevivendo, né? Ela tá sobrevivendo, tá, né, com mais pra lá do que pra cá. Ela volta lá na casa do primeiro filme, onde ela foi atacada com o noivo dela, né? Lá ela encontra um policial, ela já fica com o pé atrás, o cara fala, não, eu sou policial mesmo, olha aqui e tal, vamos embora, eu vou te levar no carro. O que acontece? O cara morre 10 segundos depois. Maia cata o carro, consegue fugir mais uma vez, pela 35ª vez nesse filme. Ela acha uma casa, pede ajuda, um menino esquisito ajuda ela acorda, né, já tá ali bem tratadinha e tal, no quarto. É a casa do pessoal, daquela enfermeira que ela pulou do carro, né, mora um pessoal, é como se fosse uma pequena república ali, né, ela, outra mulher, o rapaz que abriu a porta para ela e um outro doidão com uma tatuagem de uma carinha sorrindo, né? Um cara que parece estar sempre bêbado e um personagem insuportável. Toda hora que ele abre a boca é para falar alguma chatice ou algum texto bem ruim. E nisso aquilo, será que é esse povo? Será que eles são os estranhos e tal? A Maia, a irmã dela, tá se comunicando com ela pelo celular ali, fala que mandou uma ambulância, a Maia tá esperando essa ambulância e fica naquela coisa, meu Deus, essa ambulância não vai chegar e os estranhos vão chegar. Dito e feito, os estranhos chegam, né? Mais uma perseguição, a Maia. E aí tem uma hora que uma delas já tá atrás da Maia, né? No quarto ali. Enquanto ela tá prendendo a porta pra uma que tá do lado de lá, tem uma já aqui atrás dela que tá cantando. Olha só que coisa linda. E é umas coisas, esse povo tá tentando matar essa menina já há muito tempo. Dava pra essa mascarada matar a Maia ali umas 10 vezes, tá? Ela fica cantando, olhando, a Maia pega uma tesoura e dá ali na perna dela, bem feito, né? E a Maia consegue se trancar ali no banheiro. Ela espera uns 3 minutinhos, 5 minutinhos no máximo, sai ali do banheiro e fala, ah, tá safe já, né? As moças que moravam na casa, elas estão mortas. Então, pelo menos as mulheres não eram elas. A ambulância já tá lá fora, ela entra na ambulância confiando que o piloto da ambulância, o motorista da ambulância é o motorista da ambulância. Óbvio que não, né, minha queridinha? É uma das estranhas que elas lutam ali e tal, ela dá-lhe uma tesourada na cabeça da mulher, né? Aparentemente ela morreu, ela cata ali né, o volante e vai embora com a ambulância. Porém, surprise, né? A moça que tomou uma tesourada na cabeça, o negócio tá ali, ó, preso na cabeça dela, né? Vem e agarra a Maia, e a Maia, o truque do cinto de segurança, né? Bota o cinto de segurança, você use cinto de segurança, inclusive, tá? E aí ela derrapa ali, capota o carro. A Maia fica safe, né? Daquele jeito, meio impactada, mas tudo bem. E a moça sai relando tudo.
antes dela morrer, né, a Maia pergunta ali, o que vocês estão fazendo? Porque vocês estavam aqui, né? Aquela frase lá do primeiro filme. Maia adivinha, foge, né? E aí chega os outros parceiros lá da assassina, que tá lá no chão, no meio da estrada. O cara com um saco na cabeça, né? Ele é o líder ali, é o sacudo, vamos dizer assim. Ele pega a moça, todo triste, tira a máscara dela como se fosse uma grande revelação. E quem que era o diabo da assassina? Sim, era a garçonete, que o filme já tinha deixado mais que claro que seria ela mesmo. Volta no passado, mais uma vez, porque, claro, é só isso que a gente não quer que esse filme acabe logo, né? Com a menininha matando uma outra menininha, uma tal de Tamara lá, que eles sempre falavam. Ela pega uma pedra, mata a menina, senta no chão como se nada tivesse acontecido. O menininho que ela gosta, loirinho, senta com ela, os dois riem, mãos dadas e tal. O menino tá desenhando um negócio na poça de sangue da outra criança, que é uma carinha feliz, que é a mesma tatuagem que o cara doidão tava lá, o cara sumiu no mundo. E aí volta pro presente com um cara com um saco na cabeça ali, as luzes da ambulância, né, mirando ali na máscara dele. Finalmente, de Os Estranhos, capítulo 2. Né? É aquilo, se o filme é extremamente óbvio como ele é, esse cara vai ser o maluco bebão que tem lá, chato pra caramba, que tem a tatuagem no pescoço? Muito provavelmente. Talvez não seja só porque o diretor tá assistindo esse vídeo agora e vai falar, ó, não vai ser só por isso. Só porque esse cara tá falando isso, nós vamos trocar, nós vamos regravar a cena aí pra ele ver o que é bom pra tosse. Mas é isso, meus amigos. É aquilo, às vezes a gente só quer ir no cinema, ver um slasherzinho um pouquinho mais esperto, sabe? Um pouquinho com as dinâmicas mais fluidas, mais ágeis, um pouquinho mais interessantes e tal, com um pouquinho mais de contexto, mas não. Aqui a gente tem um filme vazio que a direção acerta aqui e ali, né? Temos uma protagonista que pelo menos tenta, mas assim, é só isso, é uma migalha. E você, o que você achou desse filme? O que você achou do primeiro? Você vai ver o parte 3? Porque eu vou ter que ver. Eu vou ter que trazer aqui pro canal. Vamos ver se vai caindo, né? O 1 é tipo um nota 5 pra mim, esse aqui é nota 4. Será que o 3, capítulo 3, vai ser nota 3? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o canal também, e se torne membro do canal, você ajuda muito o canal, participa mais da comunidade, das lives exclusivas dos membros, tem acesso a vídeo exclusivo também e vídeo antecipado, tudo no link na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.